Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do GEMP, o grupo de estudos para maratonas de programação do IF Sul de Minas. E na aula de hoje a gente vai fazer o solving da prova de nível técnico da 14ª OLIP, a Olimpíada Interna de Programação do IF Sul de Minas. Então, no último sábado, dia 5 de julho, teve a OLIP. A OLIP foi separada em duas provas, uma para quem está no técnico, outra para quem está no superior. E a gente vai tentar resolver as duas. Então hoje a gente vai resolver a do técnico. Começando pelo problema A, que é palavras transformadas. A equipe Amigos do Gaguinho, do IF Sul de Minas Campus Muzambinho, está criando o grupo Zap Whats para ensinar muitos truques de programação. Mas você se engana ao pensar que entrar no grupo é algo simples. Para conseguir uma vaga é necessário resolver um desafio, sendo ele o seguinte: você recebe duas palavras de mesmo tamanho, ST. O seu objetivo é transformar T em S com o menor custo possível, podendo alterar as letras da palavra T. O custo para alterar uma letra de T é basicamente a menor distância da letra a ser trocada até a letra que será colocada no lugar. Considere que o alfabeto é circular, desse jeito aqui, ou seja, a letra A é vizinha da letra Z. E a menor distância de A para Z e é vizinha da letra Z e a menor distância de A para Z, ou vice-versa, é de 1. Então, quando a gente vai ver a distância de A para Z, a gente não precisa passar pelo alfabeto inteiro, a gente pode ir num sentido contrário. Então, aqui ele dá o exemplo da palavra azul e a palavra aala. Então, a primeira letra, as duas são A, então tem custo zero. A segunda letra tem o Z e tem o A, como as duas estão uma do lado da outra, o custo é 1. A terceira tem U e L, então U aqui e o L aqui, e o custo vai ser 9, se não me engano. E as últimas letras, que são R e A, também vai ter um custo 9. Então, a resposta para isso, o, o menor custo para transformar a palavra AALA na palavra AZUR, vai ser de 19, que é a soma de todos esses custos que a gente teve. Então, a tarefa do exercício vai ser, dada duas palavras ST, informar qual é o menor custo para transformar T em S, seguindo os passos mostrados na descrição acima. Então, a nossa entrada vai conter a palavra S, que tem no mínimo 3 letras e no máximo 10 a quarta, que é 1000. E a segunda linha contém a palavra T, que tem um tamanho igual a S. Então, isso daqui é um problema bem simples. A gente vai lidar com string e pensar em uma formulazinha de fazer a contabilidade disso daqui. Mas ainda assim é uma das questões mais fáceis da prova. Então, como que a gente vai resolver isso? A gente tem um alfabeto circular e quer ver a menor distância de uma letra para outra, podendo ir da maneira convencional ou ir ou atravessar o início e o final. Então, nosso primeiro problema vai ser transformar as nossas letras em números, para a gente conseguir verificar a distância. Então, o A vai ser 0, B1, C2, D3, E4, F5, G6. Como que a gente consegue fazer isso? Através da tabela ESC. Então, o que é a tabela ESC? Para quem nunca ouviu falar, é a maneira com que letras são salvas. Então, cada letra ela é salva como um número. Então, o A minúsculo é 97, o B minúsculo é 98, e elas são sempre um número maior que a anterior. E letras maiúsculas também têm números diferentes, só que no enunciado ele garante que as nossas palavras vão ser letras de A a Z e somente letras minúsculas.
Então, a gente pode usar só essa parte aqui. Aí, como são as letras, pelo menos em C, a gente pode lidar com elas como se elas já fossem números. A gente só subtrai 97 da nossa letra e a gente vai chegar nesse estilo aqui de guardar as letras. Então, se a gente tira 97 de todas as letras, o nosso A vai ser 0, o nosso B vai ser 1 e assim por diante. Com essa estrutura aqui que a gente tem, a gente consegue comparar as letras das duas palavras. Então, por exemplo, se eu se a minha palavra, eu esqueci qual que é, se a minha palavra T tem um J, tem um K, e a minha palavra S tem um A, então eu sei que a distância entre as duas é S. Então, de K até A, eu tenho uma distância de 10. Mas como que eu vou ver a distância pelo outro lado, levando em consideração que eu tenho essa possibilidade? Então, vamos supor, a distância do próprio A para o Z. Eu vou ter, normalmente, eu vou ter 25. Só que eles estão lado a lado. Então, eu vou, para transformar Z em A, eu preciso só andar 1 e não passar pelos 25. É fácil fazer isso. É só pensar que se a gente sabe essa distância dando a volta inteira, para a gente descobrir o que falta, é só fazer 26, que é o número de letras que a gente tem, menos essa distância. Então vai ser 26 menos 25 é 1. Então é assim que a gente vai abordar esse problema. A gente pega a distância da nossa letra para a letra que ela quer ser transformada de forma convencional e depois a gente verifica o caminho pela parte que a gente não está considerando. Então, de A para, por exemplo, de F para P. De F para P, a gente tem uma distância de 10 letras. E pelo outro lado, vai ser uma distância de 16. Ou então de U para F. De U até F. A gente vai ter uma distância de 15 por um lado, então saindo do F até o U, e uma distância de 11 pelo outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Que é 15 que é 26 menos 15. Então, para cada letra da nossa entrada, a gente vai fazer isso. A gente vê a distância normal e pega o mínimo entre a distância normal e 26 menos essa distância. Então, vamos implementar essa solução que a gente pensou. Vou criar aqui o nosso arquivo, colocar, incluir a nossa biblioteca. Essa é a biblioteca que tem tudo que a gente precisa para maratonas, então a gente não precisa ficar se preocupando com as bibliotecas. A nossa main e o return 0. Então a gente vai receber S e T, que vão ser strings. Eu vou usar as strings do C++ porque é mais rápido de codar. É mais lento, um pouco mais complexo na hora de rodar o código, mas para codar deixa mais simples. E como o problema garante que as nossas duas palavras são do mesmo tamanho, eu só preciso ter um for que vai da primeira letra da primeira palavra até a última letra da primeira palavra. Com isso, a gente já vai passar por todas as letras. Então, até o s.size,
Então, esse meu i vai ter um índice de cada letra da, das palavras. Para a gente chegar na nossa solução, a gente precisa verificar a distância entre as letras. Então, eu vou criar aqui uma variável distância, que vai ser igual ao meu S de I menos A. Por que menos A? Como eu expliquei aqui, o C ele lida com letras igual ele lida com números. Então, o menos esse A é igual a 97. Então, se a primeira letra da minha string S for A e eu tirar A, ela vai virar zero. Se for B, que é 98, menos A, que é 97, ele vai virar 1. Então, com isso, eu já estou lidando com números agora. Então, eu quero ver a distância. Então, aqui eu tenho o valor da letra do meu S menos o valor da minha letra do meu T. Eu coloquei errado aqui. Com o T a gente faz a mesma coisa. Então, aqui, vamos supor, meu A no meu vetor S tem a letra A, no meu vetor T vai ter vai ter a letra C. Então, aqui eu vou ter menos 2, porque 0 menos 2 é menos 2. Só que, para facilitar, a gente pode deixar esse valor absoluto, como se fosse de C para A, porque a distância indo e a distância voltando vai ser a mesma. E no nosso problema a gente não lida com um menos, não importa a direção que você está andando. Você só quer saber a distância absoluta. Então a gente vai colocar aqui a função ABS, que é de absolute. Então a gente já tem a distância normal. E para nossa resposta a gente vai fazer 26 menos essa distância. A gente vai considerar isso também. Então vamos criar aqui a nossa variável de resposta. Ela vai começar com zero. É importante definir que ela começa com zero, porque senão vai vir um número aleatório que estava salvo no lugar que essa variável foi criada. Então, a nossa resposta, a gente vai somar, que é mais igual, a gente vai somar na nossa resposta o menor valor entre a nossa distância, que seria de A para C, do jeito convencional, e 26, que é a quantidade de letras que a gente tem, menos essa distância. Então, nesse caso, vai ser 26 menos 2, que é 24, e então a gente vai ter 2 na distância e 24 aqui. Então, ele vai adicionar na nossa resposta 2. Se tivesse, por exemplo, o A e o Z, a gente teria 25 nessa distância e 1 nessa. Daí ele vai considerar 1. Então, agora é só a gente printar a nossa resposta. E essa é a solução. Deixa eu rodar ela aqui. Vou pegar as palavras que ele deu no exemplo. Eu destruí meu terminal. É Azur e Ala. Nossa, eu realmente acabei com meu terminal. Então, Azur e Ala. Então, a resposta foi 19. A outro caso de teste é zinco e ferro. 25. Então, tá dando certo nos casos de teste. Eu vou submeter aqui um parênteses.
as provas vão ser disponibilizadas oficialmente no Bcrowd. Só que enquanto a gente não consegue disponibilizar elas, a gente está usando o Codeforce, que foi a plataforma que a gente usou para testar a prova do técnico. Então, por enquanto, a gente vai submeter no Codeforces para verificar se a nossa solução passou ou não. E depois, quando a gente conseguir subir as questões para o Bcrowd, eu envio o link das questões para vocês no grupo, para vocês também poderem submeter e ver se a solução que vocês pensaram ia dar certo. Paciência. E a nossa solução foi aceita. Olá pessoal, meu nome é Gabriel Ribeiro, eu sou do quinto período de Ciências da Computação e eu vou estar resolvendo alguns exercícios aqui com vocês junto com o pessoal. O primeiro da prova da ULIP do técnico vai ser a letra B, Gianzinho Berranteiro. Gianzinho Berranteiro é um aluno muito inteligente, mas de vez em quando ele gosta de dar uma zoada em suas provas. Semana que vem ele terá uma prova de matemática e o professor disse que uma das questões seria determinar se o número é primo ou não. Como o Janzinho costuma usar o bordão "aqui tem coragem", na mesma hora ele disse para si mesmo, independente do número da prova, ele iria responder da seguinte forma: o número é sobrinho, sem aspas. Nesse exercício, você deverá informar a resposta dada pelo aluno em sua prova de matemática para a questão mencionada acima. Aqui está como a entrada de 10 a 3, que representa o número informado na prova pelo professor de Janzinho Berranteiro. A entrada bem pequena. Bem, é um problema simples, né? Qualquer número que ele dá, a gente vai printar a mesma resposta. Tem um problema bem parecido com esse no Bcrowd, que é o do Thor, e os heróis tentam levantar o martelo. Quem consegue é só o Thor, independente da força aplicada pelos outros heróis. Vamos lá então. Vamos estar colocando as coisas básicas aqui. Nada mais que a gente vai declarar o inteiro. A gente vai ler esse inteiro e a gente vai printar a nossa palavra. E no caso aqui vai ser o número é sobrinho. Eu vou estar fazendo o download desse código aqui. Ele é a letra B. E eu vou estar enviando aqui no Codeforce. Mas logo também o Ricardo vai estar publicando essas questões no Bcrowd. Tá na fila aqui e foi aceito. Nós vamos resolver o problema C. Promoção imperdível. Dona Val tem uma loja de camisetas e está fazendo uma super promoção de queima de estoque. A promoção é a seguinte: na compra de 2 camisetas, você só paga a mais cara. Em outras palavras, comprando uma camiseta que custa X, você pode levar qualquer outra que custe menos ou igual a X. Mas ela deixou a diversão de organizar os pares de camisetas para seus clientes. Com isso, dependendo de como cada cliente escolhe os pares, pode ser que ele pague mais ou menos que outra pessoa que levou as mesmas peças, organizando os pares de forma diferente. Exemplo: suponha que um determinado cliente escolheu 4 camisetas custando cada uma respectivamente 90, 75, 80 e 85 reais. Ele pode organizar os pares da seguinte forma:
camiseta de R$ 90, camiseta de R$ 80, camiseta de R$ 75, camiseta de R$ 85. Com essa configuração de pares, ele pagaria 90 mais 85, R$ 180. Lembrando que só paga a mais cara de cada par, ou seja, essa aqui é a mais cara e essa aqui também é a mais cara. Mas ele também poderia organizar os pares de outra forma. Veja, 90 e 85 e 80 e 75. Dessa maneira, ele pagaria 90 mais 80 igual R$ 170. Essa é a melhor forma de organizar os pares com o intuito de pagar o menor valor possível ao final da compra. Você é um cliente da loja da Dona Val e é muito inteligente. Com isso, não vai perder essa super promoção. Dessa forma, sua tarefa neste exercício é simples. Dada a quantidade de camisetas que você vai levar e o preço de cada uma, informe o valor a ser pago, considerando que você organizou os pares de camisetas da melhor forma possível. A nossa entrada. A primeira linha da entrada contém um inteiro N, que representa a quantidade de camisetas que você irá levar. É garantido que N vai ser um número par, pois não compensa levar uma quantidade ímpar de camiseta, porque entre duas você vai pagar mais caro. A próxima linha contém N inteiros, representando o valor de cada camiseta escolhida. A saída contém o valor que você irá pagar pelas camisetas, considerando que os pares foram organizados da melhor maneira possível. Então, tá. Essa aqui é a nossa entrada, 4, 6 e 8, que é a quantidade de camisetas que ele vai levar. Aqui ele vai levar 4 camisetas, aqui 6, aqui 8, e aqui são os valores correspondentes a cada camiseta. E a saída vai ser o valor que a gente vai pagar, mas sendo os pares organizados da melhor maneira possível. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente vai declarar o nosso inteiro N. E já vamos colocar aqui auxiliar igual a zero. A gente vai ler o N. E o que a gente vai fazer? A gente vai declarar um vetor e a gente vai puxar ele para um vetor para conseguir manipular ele mais fácil. Por quê? Aqui, 90, 75, 80, 85, eles estão no for, porque depende da quantidade da entrada, depende do nosso N. Então, se tiver, por exemplo, aqui 8, não tem como a gente manipular um por um de uma maneira assim mais fácil. Aí, o que a gente faz? A maneira mais fácil que a gente encontra de manipular essa entrada é com um vetor, porque aí a gente consegue ter a posição de cada número. Então, vamos declarar um vetor de inteiro. Então, a gente coloca o N dentro dele. A gente vai fazer um for para a nossa repetição. A gente pode usar o alto também, que é a mesma coisa de usar um for normal. É só para otimizar o nosso código, ficar mais rápido na hora de você escrever para maratona, igual ao invés de você escrever for i igual a zero e menor que n em mais, a gente usa um alto, que é mais rápido de escrever. Então, a gente vai ler o nosso i. E o que a gente pode pensar com como que a gente faz para pegar os pares de camiseta certos? A gente coloca ele no vetor, né? Depois de colocar no vetor, a gente pode ordenar ele. Então, do menor para o maior, onde os maiores valores vão estar lá no final. Então, a gente faz um sort simples mesmo. Então, a gente faz o vet, que é o nosso vetor,
vet.back e o nosso vet.end. Agora, a gente faz um for da nossa interação para nossa resposta. Então, a gente vai fazer um i igual n menos 1, i maior que 0 e menos igual a 2. Aqui, a gente vai usar o nosso auxiliar, mais igual ao nosso vetor na posição i. Aí, a gente vai fazer um cout, nosso auxiliar, endline. O que esse nosso for para nossa resposta, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele tá ordenado, certo? Eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele ficou ordenado no nosso vetor. Esse nosso for de repetição, ele vai pegar os maiores valores. Então, ele vai pegar o 6 e ele vai pular 1. Então, ele vai decrescente. Então, ele vai pegar o 6, vai pular o 5. Então, ele vai pegar o 4, ele vai pular o 3, ele vai pegar o 2. E ele vai somar 6 mais 4 mais 2, que seria a nossa combinação mais eficiente, onde você vai pagar menos pelos pares de camiseta. Então, vamos fazer o teste para ver se tá tudo ok? Tá. Nossa entrada é 4, 90, 75. 4, 90, 75, 80, 85. 80, 85. Deu 170, certo? Vamos para a próxima. 6 é 50, 50, 50, 50, 40, 40. Então, 6. 50, 50, 50, 50, 40, 40. 140. 140, certinho. Vamos para o próximo caso de teste. 8. 80, 95, 36. 8. Esqueci já. 80, 95, 36. 80, 95, 36. 41, 20. 41, 20, 27. 95, 17. 95, 17. 231, 231. Então, agora eu vou baixar esse meu arquivo e vamos enviar ele no Codeforces para ver se ele vai funcionar. Esse main 5. Vamos submeter. Tá rodando. Teste 1, 2, vamos esperar. Vinte e cinco, 28. Demora um pouquinho para rodar os casos de teste, mas vamos esperar um pouco. E foi aceito o nosso problema C. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago e agora iremos resolver aqui o problema D da prova que foi aplicada para o técnico da Ulip, certo? A questão se chama pares especiais. Ela diz o seguinte: Roger gosta muito de brincar com vetores e recentemente ele ganhou de presente um vetor de inteiro usado de tamanho n. Além disso, também ganhou um número inteiro s. Então ele criou os chamados pares especiais para esse seu presente. Um par de posições em J nesse vetor é dito especial se I for menor do que J
e AI mais J foi igual a S. Por exemplo, se N for igual a 7, S igual a 15 e A igual a esse conjunto aqui, esse vetor, os pares 0, 4 e 1, 3 são de especiais, pois eles satisfazem essa fórmula aqui, certo? Porque eu tenho uma posição à esquerda menor do que da direita, certo? Que nem tá aqui. E que a soma dos elementos dessas posições é igual a S, certo? E minha tarefa nesse exercício é informar a quantia de pares existentes. Então, beleza. Então, essa questão nenhuma equipe conseguiu resolver durante a aplicação da prova, mas aqui eu vou explicar para vocês como funciona o raciocínio, certo? Então, vamos abrir aqui ó, esse calendral rapidinho para a gente poder resolver, certo? Então, desconsidere isso daqui. Então, beleza. Então, vamos pegar aqui o exemplo, certo? Então, eu tenho esse vetorzão aqui. Tenho esse vetor que foi dado. E a resposta que eu tenho é de 3, certo? Então, como eu chego a esse 3? Então, que processo que eu posso fazer? Ó? Eu posso iterar sobre esse vetor e, e, e comparando quanto falta para chegar até o meu S, né? Que nesse caso é 15. E se esse número que falta para chegar no S veio quantas vezes antes do elemento que eu estou analisando. Ou seja, por exemplo, eu vou analisar o 5 aqui primeiro, certo? 5 para 15, falta 10. Tem 10 antes do meu 5? Não. Então, continuo com nada da resposta. Agora o 8. O 8 para 15, falta 7. Vem antes algum 7? Não. Então, beleza. Então, eu tenho menos 10. Para 15, falta 25. Tem 25 antes do menos 10? Não. Agora o 7. O 7 para 15, falta 8. Tem quantos 8 no, no meu no meu vetor antes do meu 7? Tem 1. Então, eu adiciono 1 na resposta. Então, beleza. No 10. No 10 para 15, falta 5. Tem 5 antes do meu 10? Sim. Tem quantos? 1. Então, adiciono mais 1 na minha resposta. Certo? Então, agora 20. 20 para 15, falta menos 5. Tem menos 5 antes do meu vetor? Não. E agora o 25. 25 para 15, falta menos 10. Tem menos 10 antes do 25? Tem. Então, 3. Então, eu tenho 3 aqui como minha resposta. Aí agora, pensar para essa entrada aqui de baixo, né? Que você tem 1, 1, 1, 1. E eu quero chegar no 2, né? Quantias especiais para o 2. Pera. Deixa eu retirar o print aqui. Vamos deixar assim mesmo. Enfim. Eu tenho que chegar no 2, né? Então vamos analisar esse elemento 1. Para 2, falta 1. Tem quantos 1 antes desse 1? Nenhum, certo? Então vamos para o próximo. Temos 1. Para 2, falta 1. Tem quantos 1s antes desse 1? Tem 1 aqui, certo? Então consigo formar um par. Agora analisando esse terceiro aqui. Para 2, falta 1. Tem quantos 1s antes desse 1 aqui? Tem 1, 2. Então tem que adicionar mais 2 nessa resposta, porque atualmente eu tenho então o par 0, 1, o par 0, 2 e o par 1, 2, certo? Então por isso que eu tenho que levar isso em consideração, contar quantos da minha diferença, né? Quantos do que falta para somar para dar o par especial vem antes do elemento que eu estou analisando, entendeu? Então para esse último caso aqui, ó, 1 para 2 falta 1. Tem quantos 1s antes na minha posição que eu estou analisando? Tem 1, 2, 3 uns, certo? Então eu tenho que analisar, eu tenho que somar mais 3. 1, 2, 3. Que eu chego no 6, que é essa minha resposta. Então, como que eu resolvo esse problema? Então, para resolver esse problema, eu posso, ó, no momento que eu estiver fazendo a leitura, por exemplo, eu fiz a leitura do número 5.
eu tenho que criar uma estrutura capaz de fornecer quantas vezes o complemento dele, né? No caso, 10, né? Para fazer chegar até 15. Quantas vezes o meu elemento apareceu no meu vetor antes desses 5 aqui, certo? Então, para isso, a gente utiliza uma estrutura chamada map, ou a NOR-GD map, né? Caso a ordem não importar para o nosso problema. Então, vamos aqui no Code Blocks e resolver nosso problema, certo? Então, vamos lá. Então, temos o seguinte. Eu tenho que ler um inteiro n e um inteiro s, certo? Então, int n e o s. Então, beleza. Agora, por fim, eu tenho que ler o meu vetor, né? Então, vou ter o meu vector int a de n posições, certo? Igual a 0 e menor do que n e mais. Então, beleza. No caso, eu nem preciso utilizar esse vetor aqui. Eu posso utilizar, né, para ficar mais organizado, mas em tese nem preciso. Então, eu posso fazer o meu vetor ler um inteiro a e se iniciar, certo? Mas importante para nós é o seguinte: eu vou ter uma quantia de respostas long nesse caso. Mas por que vai ser um long nesse caso, né? Porque imagina, eu tenho quantas posições? Eu tenho 10 a quinta, certo? Então, qual seria a quantia de combinações possíveis para obter a minha maior resposta possível, certo? Você não viu esse caso aqui que tem todos como 1? Então, eu posso ter 10 elevado a 5 elementos com o mesmo valor para chegar numa soma aqui que é praticamente o dobro, né? Então, minha quantia de respostas possíveis seria 10 a quinta vezes 10 a quinta menos 1 sobre 2, que isso daria aproximadamente 10 elevado a 10, né? 10 elevado a 10 sobre 2. E isso não cabe num inteiro. Então, por isso, a gente utiliza o long nesse caso. Então, agora vamos para a parte do map, né? Então, o map é uma estrutura de par chave-valor, certo? Onde aqui eu vou falar que é o meu map para armazenar frequência, certo? Então, se eu leio uma posição do meu vetor, eu tenho que verificar se eu já recebi alguma vez o meu complemento nesse meu map, né? Então, qual seria o meu complemento? Eu vou chamar ele, né, de diff, né, de diferença. Então, eu tenho que minha diferença é igual ao meu S que eu recebi menos o meu A, né, que eu recebi. Que aí, no caso, eu obtenho quanto que falta para chegar no meu S. O que eu tenho que somar para chegar no meu S. Então, beleza. Eu tenho que verificar, né, se o, a frequência, né, do meu valor de diferença for maior do que zero, né, no caso, se eu recebi, se veio algum elemento, né, igual a minha diferença, antes do valor que eu estou recebendo, então eu somo a minha resposta a quantia de vezes que ele apareceu até o momento, beleza? E no final, eu tenho que incrementar a quantia de vezes que ele apareceu, né? Então eu vou ter que fazer aqui a frequência de A mais, né? Para indicar que ele apareceu mais uma vez. E por fim eu printo minha resposta. Então beleza. Então vamos lá. Testar o caso de baixo aqui, que é o mais fácil de digitar, né? Temos aqui 4, 2, 1, 1, 1, 1. Deu 6, que é a nossa resposta esperada. E agora para o caso de cima, né? 7, 15, 5, 8,
menos 10, 7, 10, 20, 25, 3, que é a nossa resposta esperada mesmo. Então, vamos enviar o nosso código para ver se aceita, né, na questão D. Vamos ver. Aqui no Codeforce. Ele está rodando aqui todos os casos teste. E foi aceito. Caso alguém queira compreender mais essa estrutura de dados aqui, MAP, tem uma aula aqui no grupo de estudos sobre ela e mais outras estruturas de dados que estão presentes na STL. Então, caso queiram dar uma conferida, uma estudada melhor, fica aí a sugestão. Então, vamos agora para a próxima questão. Agora nós vamos resolver a questão E. Bela, a cachorrinha sapeca. Senhorita Naná ganhou uma cachorrinha bastante sapeca chamada Bela. A cachorrinha estava fazendo muita bagunça e deixando sua dona de cabelos em pé. Para educá-la, Naná adotou uma abordagem de recompensa. Sempre que Bela se comporta fazendo bagunça no máximo 3 vezes por semana, ela ganha seu biscoito favorito. Isso está dando certo, pois Bela é bastante inteligente e está percebendo que quando ela não faz tantas travessuras durante a semana, ela ganha seu biscoitinho. No entanto, Bela é muito arteira e algumas vezes acaba ultrapassando o limite máximo de bagunças estipulado por sua tutora, ficando então sem sua recompensa. Nesse exercício, dado o número de bagunças que Bela fez durante a semana, você deverá informar se ela vai ganhar o biscoito ou não. A nossa entrada é um inteiro N, que representa a quantidade de vezes que Bela fez bagunça durante a semana. E a saída, você deverá imprimir a resposta vai ganhar o biscoito sem aspas, caso Bela atenda os requisitos de Dona Naná para ganhar o biscoito. Caso contrário, imprima vai ficar sem o biscoito sem aspas. Então, aqui o nosso exemplo de entrada: 3, ela vai ganhar o biscoito, 50 vai ficar sem o biscoito, 4 vai ficar sem o biscoito e 1 vai ganhar o biscoito, porque ela pode fazer até no máximo 3 travessuras. Então, vamos para o código. Aqui eu já declarei a nossa biblioteca include bits. Vamos colocar o using namespace std o int main, né, return 0. Aqui a gente vai declarar então o nosso inteiro n. A gente vai ler esse nosso inteiro n, que é o número de travessuras que ela fez, e a gente vai fazer uma condição. Então, se o nosso n for menor ou igual a 3, o que vai acontecer? Ela vai printar vai ganhar o biscoito. Então, vai ganhar o biscoito. Aqui a gente coloca um slide. Então, tá. Mas e se for maior esse número, o que vai acontecer? Então, a gente coloca um else. E vai printar o quê? Não vai ganhar o biscoito. Então, ela vai ficar sem o biscoito. Na nossa saída tá escrito vai ficar sem o biscoito. Então, a gente vai colocar aqui. Vai ficar sem o biscoito. A gente coloca um slide. Tem o nosso return 0. E vamos testar para ver se tá funcionando. Ah, é. Perdão, coloquei um N errado. Então tá, vamos lá na nossa entrada. 3 tem que aparecer vai ganhar biscoito. Então, 3 vai ganhar biscoito. A próxima entrada é 50 e ela tem que ficar sem o biscoito. 50 sem o biscoito. Agora 4 também sem o biscoito. 4 sem o biscoito. E 1, ela vai ganhar o biscoito, que é o nosso último caso de teste. 1, que ela vai ganhar biscoito.
Então, deu certo, bateu todos os casos de teste. Agora, eu vou fazer o download. E vamos submeter aqui no Codeforces o nosso problema E, para ver se ele tá ok. Vamos submeter. E ele foi aceito. Tá terminando de rodar. Aqui para vocês verem os casos de teste que tá rodando. Demora um pouquinho. Então, ele foi aceito o nosso problema E. Pessoal, agora iremos aqui para questão F, que ela diz o seguinte: que Eliezer gosta de matriz e criou um desafio, que ele tem uma matriz N por M, onde cada célula tem um dígito, e depois ele define um inteiro K, né? Então, seja assim o K definido por Eliezer, né? Você tem uma primeira opção, que é selecionar células adjacentes na horizontal, uma quantia K de células, né, adjacentes à horizontal, e selecionar K células adjacentes na diagonal. Ou seja, se eu tenho essa matriz, eu seleciono horizontal, né, ou diagonal que está demarcada aqui, certo? E a partir disso, você quer obter o seguinte: você quer verificar qual é o maior número de K elementos, de K dígitos, né, que pode ser formado a partir dessa matriz, considerando K células a horizontal ou a diagonal, certo? Então, nesse caso aqui, desse exemplo de matriz, com K dígitos, que seria é, 3 dígitos, né? Nesse exemplo, K igual a 3. Então, o maior número que você consegue montar nessa matriz é esse, certo? 3 dígitos. Nesse exemplo aqui, o maior número que você consegue obter com 3 dígitos é na diagonal, assim, na matriz, né? Como um todo, levando em consideração horizontal e diagonal, você tem esse daqui, certo? Então, a partir da entrada, né, da matriz, né, pré-definida, e do número K, você quer descobrir o maior número que está dentro dessa matriz, certo? Então, essa questão é uma questão que envolve trabalho com matriz e você consegue fazer uma simulação porque você tem um limite de NM pequeno, né? Então, você ficaria com 500 vezes 500, né, em tese. Isso todo multiplicado por 2, porque você tem que processar 2 vezes. Então, você conseguiria resolver esse exercício por simulação, certo? Então, vamos lá resolver o exercício, certo? Então, cadê? Vamos organizar aqui. Temos aqui a minha prova. Então, beleza. Então, primeiramente, eu tenho um inteiro ZNM que eu tenho que ler. E com isso eu posso já definir minha matriz, né? Eu vou declarar utilizando vector aqui. Vector, dint. Então, eu vou ter a minha matriz, né? Um grid de elementos com um vetor contendo posições. Então, beleza. Com isso eu posso ler meu valor aqui, né? Então, eu já posso ler direto no vetor. Então, for int i igual a 0 e menor do que n e mais. Int j igual a 0, j menor do que m, j mais. Eu já posso ler
as posições aqui do meu grid, certo? Então, após ler os elementos aqui da posição do meu grid, né, eu tenho que ler o meu valor k, né, que é a quantia de dígitos que eu quero formar com o meu número. Então, beleza. Agora vamos processar a matriz, né, para encontrar esse número. Uma coisa que a gente tem que atentar é o seguinte. Então, assim, ó, como a gente tem que fazer o processamento? A gente leva em consideração uma posição inicial e vê os k dígitos que consegue fazer tendo ele como primeiro, né? Certo? Então, se eu estou nessa posição, eu tenho que fazer uma análise desses três. Se eu estou nessa posição, eu vou fazer uma análise desses três, certo? Aí agora, eu não preciso processar esses casos assim, ó, por exemplo, se k igual a 3, eu não preciso processar assim, ó, o 2 como primeiro elemento e o 7 como segundo. Porque eu tenho praticamente certeza de que um número com 3 dígitos é maior do que um de 2, certo? E mesmo assim, no caso, se o dígito que tiver aqui for um zero, por exemplo, já vai ter sido processado anteriormente, vai levar em consideração o número formado pelos dois à direita, entendeu? Então, a partir no momento que eu estiver numa posição onde o K não faz, assim, que não precisa ser processada, né? Porque eu formo um número com menos dígitos do que K dígitos, então eu não preciso processar, entendeu? Ah, mas assim, ele garante que o dígito zero não faz parte, né? Que é o dando melhor, então eu não preciso se preocupar com esse caso. Mas vocês entenderam, né? Que eu não preciso processar dois elementos, né? Não compensa. Então, fechou. Vamos começar o processamento. Primeiramente, vamos levar em consideração a horizontal, certo? Então, como eu identifico, eu vou criar uma variável, né? No caso, para guardar o meu maior número no momento, certo? É só que eu tenho que me atentar que a quantia máxima de dígitos que ele pode ter aqui, ó, de acordo aqui com o que foi definido na entrada, é de 10 dígitos. Ou seja, eu tenho que declarar uma variável long para guardar o meu resultado. Então, beleza. Então, vou falar que é o meu maior horizontal naquele momento. Então, no caso, eu posso só falar que é a minha resposta, né? E eu posso falar que eu tenho um N, que é o meu número naquele momento, né? Não um X, para ficar mais fácil de ver. Então, beleza. Então, agora vamos começar a processar. As linhas eu consigo passar normalmente, né? Menor do que N e mais. Agora o caso das colunas, né? Que não é legal processar só dois dígitos, certo? Então, a gente tem que fazer o seguinte. Então, vou ter aqui o meu for, né? Int i igual a j, né? Não, int j igual a 0. Onde o j é menor ou igual a meu m menos k. Que, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, aqui, ó, eu tenho aqui o meu m igual a 4, né? Que é a quantia de colunas. O meu k vai valer 3, né? Então, 4 menos 3, então vai dar 1, certo? E no máximo, no caso, é a última coluna que eu devo levar em consideração para selecionar um elemento para começar a processar meus elementos na horizontal, certo? Então, esse menos k faz toda a diferença. E j++. Então, beleza. Então, eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso afirmar que o meu valor, né, x, né, o meu número começa como 0, né? E agora tem que processar os k dígitos que vêm depois dele, né? Então, eu vou declarar um kzinho, né? De k igual a 0, enquanto o meu k for menor do que o meu kzão, né? E k++. Aí como eu comparo o número, né? Então eu vou ter que meu número x vai ser igual a ele mesmo, vezes 10, mais o elemento da matriz que eu estou analisando, né? No caso vai ser grid e j mais k. Então, por exemplo, se eu analisar o primeiro dígito, vai ser esse elemento aqui, certo? Não, por exemplo, se eu analisar o primeiro dígito, como k é igual a 0,
vai ser esse aqui. Se quando o K vai valer 1, vai avançar uma coluna que vai para essa. O K valendo 2, vai avançar mais uma coluna que vai para nessa, certo? Tendo em consideração o primeiro elemento que é esse aqui, certo? E levando em consideração também a quantia máxima de dígitos que eu consigo formar. E no final, a minha resposta vai ser igual ao máximo que eu obter da minha resposta que eu tenho e esse x, certo? Nesse caso, né, na horizontal. E no final eu vou printar a resposta aqui, mas isso eu vou deixar de print, né, por enquanto deixar organizado, que no caso a gente tem que processar ainda a diagonal, né? No caso da diagonal, a gente tem que levar em consideração esse menos k aqui, tanto em relação à coluna quanto à linha, certo? Porque, por exemplo, se eu tiver um elemento nessa linha, eu ia conseguir montar aqui esse elemento, os dígitos dele na horizontal, mas na diagonal eu não consigo, porque, né, eu tenho que ter k elementos. Então, como eu faço isso? Vamos copiar só a estrutura de repetição, né? E fazer as alterações. Então, eu tenho que fazer alteração aqui na linha, né? Que ele tem que seguir a mesma regra do que a coluna no passado, né? De ser um elemento que seja no máximo na linha n-k, certo? E a coluna tá certa. Então, beleza. E agora, em questão do processamento do grid, é a mesma regra que estamos passando para a coluna, vamos passar aqui para linha. Beleza? Então, eu vou ter essa função aqui para processar meus elementos na diagonal. Então, beleza. Então, após esse processamento, eu vou ter a minha resposta, né, no meu variável ace e eu vou printar. Então, tá certo. Então, vamos fazer os testes aqui. Então, eu vou ter essa matriz aqui, certo? 971, que é a minha resposta esperada. E agora, nesse caso, vai dar 998. 998. Aí deu certo. E submetendo aqui, né? Qual é o meu problema? É o meu problema F. Então, vamos lá enviar. Vou submeter. Vai rodar meus casos de teste. Rodando. Passando nos casos testes e... Caso teste 46. E foi aceito. Certo? Então, essa é uma questão mais de simulação mesmo em cima da matriz. E é dessa forma que a gente resolve. Então, vamos para a próxima questão. Na questão G, a gente tem uma questão bem simples. Montagem de looks. Hoje não é Black Friday, mas as lojas da cidade de Tibelo Monte resolveram fazer super promoções. A senhorita Nana aproveitou as promoções e comprou T-tênis, C-calças e B-blusas. Ao fim do dia, ela decidiu calcular a quantidade de looks diferentes que ela pôde montar com as peças adquiridas. Você pode ajudá-la? Então, como observação, dois looks são ditos diferentes e existe pelo menos um item diferente entre eles. A nossa entrada vai ter três linhas, que é T, C e B, representando tênis, calça e blusa. E cada um desses itens pode ter um valor de 1 até 100. E a nossa saída vai ser a quantidade de looks. Por que essa questão é tão simples? Porque ela é combinatória. Então, qual que é a lógica da combinatória? Aqui eu representei o primeiro caso de teste. Então, 2 tênis, 3 calças, 5 blusas. Para cada calça que eu tenho, eu posso montar um look com cada uma das blusas. Então, se eu tenho uma calça, eu posso montar o look com essa calça e a primeira blusa, com ela e a segunda, com ela e a terceira, com ela e a quarta e com ela e a quinta. Então, com uma calça, eu posso montar um look diferente com as 5 blusas. Se eu coloco mais uma calça aqui, eu posso montar 5 looks diferentes para cada calça. Então,
com a primeira eu posso montar a primeira com a primeira, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira, a primeira com a quarta, a primeira com a quinta. Então a gente tem 5. A segunda com a primeira, a segunda com a segunda, a segunda com a terceira, a segunda com a quarta e a segunda com a quinta. Então a gente tem 10. E se eu tiver 3 calças, a mesma coisa. Com a primeira eu posso montar 5, com a segunda eu posso montar 5, com a terceira eu posso montar 5. Então a gente tem 3 vezes 15. Quando a gente adiciona um tênis nessa nossa conta, com cada tênis eu posso montar um look diferente com cada uma das calças e com cada calça eu posso montar um look diferente com cada uma das blusas. Então, se eu tiver 2 tênis, eu tenho 2 vezes 3, porque cada tênis eu posso montar com os 3 calças, e isso tudo vezes 5. Então, 2 vezes 3 vezes 5. Se a gente ver aqui, 2 vezes 3, 6, vezes 5, 30. Então, isso é a combinatória. A gente vai multiplicar cada uma dos números que a gente tem como entrada. Então, isso funciona para todos os casos. 1 vezes 1 vezes 5 é 5, 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 10 é 40, 3 vezes 1, 3, vezes 3, 9, 10 vezes 10, 100, vezes 10, 1000. Então, vamos implementar essa lógica. Então, vou criar aqui o nosso arquivo. Eu vou pegar o código base do A para economizar um pouquinho de tempo. A gente vai ter tênis, calça e blusa. Vai ler a quantidade de tênis, a quantidade de calça, a quantidade de blusa. E a nossa resposta vai ser a multiplicação desses 3. Então, vou compilar aqui. Vou executar. E na nossa primeira caso de teste, a gente tem 2, 3 e 5. 2, 3 e 5. Tem que dar 30. O segundo, 1, 5. Deu 5. 2, 2 e 10. 2, 2 e 10. 40. 3, 1, 3. 9. E 10, 10, 10, que tem que dar 1000. Então, essa é a solução da questão G. É bastante simples. Então, eu vou submeter aqui o meu código para ver se ele passa. Eu estou na G, certo? Então, vamos ver. E foi aceito. Essa é a solução da questão G. Olá pessoal, agora a gente vai resolver o exercício H da prova do técnico da Unip. Jogo dos números. Bem, João e Gabriel estão de férias da faculdade e criaram um jogo bem divertido para passar o tempo. O jogo é simples e consiste no seguinte desafio. Você recebe um inteiro x, um inteiro y e um vetor a de tamanho n, contendo números inteiros distintos. A meta do jogo é transformar x em y, o menor número possível de operações no número x, ou informar que é impossível. As modificações permitidas em x estão vinculadas com o vetor a. Para cada valor ai do vetor, é permitido aplicar as seguintes operações: adição, subtração, multiplicação e a divisão se for múltiplo de ai, x múltiplo de ai. Aqui a gente tem algumas regrinhas, que não é obrigatório usar todas as operações e nem todos os valores do vetor a. É permitido repetir a mesma operação inúmeras vezes com o mesmo valor, e é permitido usar operações diferentes com o mesmo valor. E só é permitido aplicar uma determinada operação se o valor resultante estiver dentro do intervalo de 1 a 100 mil. Aqui ele passou alguns exemplos, mas o que a gente tem que se atentar aqui nesse exercício é o seguinte. Essa frase aqui, ó, com o menor número de operações possíveis no número x, ou informar que é impossível,
nos dá uma boa dica que é um algoritmo de grafo. Que aí a gente aplica um algoritmo para descobrir o menor caminho possível desse número x até chegar nesse número y. Bem, eu dei uma olhada aqui no placar da prova e vi que bastante gente não, né? Todo mundo não enviou nenhuma submissão desse problema H. E eu acredito que é difícil perceber que isso é um grafo, principalmente para quem está iniciando na programação, mas essa frase aqui deixou para a gente bem explícito isso, com o menor número possível de operações. E vocês vão ver que é um algoritmo bem tranquilo. Você só tem que dar uma modificadinha no algoritmo de gráfico que a gente vai utilizar. E a gente já consegue descobrir esse melhor caminho. Eu vou estar partindo aqui agora para o código e mostrar para vocês que a gente vai estar aplicando uma BFS. Para quem não lembra o que é uma BFS, a gente tem uma aula específica disso, mas basicamente é o seguinte. Se a gente começar do valor 2, ele vai olhar. Não tem ninguém no mesmo nível dele, então ele vai descer. Chegou no 3. 3 não é o valor que a gente queria, ele vai olhar para o lado. Ele vai, no caso aqui não, ele vai olhar para o lado dele aqui e não vai, e vai ir expandindo para o lado. Se ele não encontrou a resposta que a gente queria do lado dele, aí ele vai descer mais nesse gráfico, que a gente está utilizando o algoritmo de BFS, que é a busca em largura. Agora, partindo para a ideia da resolução do nosso problema, vamos imaginar que a gente tem um vetor de 1 em 5 e a gente quer chegar no valor resultante 5, 15, e a gente começa com o valor 2, por exemplo. A ideia do algoritmo, da solução, é a seguinte: a gente vai ter um valor 2 e a gente vai ter 4 possíveis operações, que seria adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso x e vai fazer a primeira operação. Vai resultar com o valor do nosso vetor, e a gente vai ter um resultado aqui, que nesse caso aqui foi 3. A gente vai fazer o mesmo para subtração, o mesmo para multiplicação e o mesmo para divisão. A gente pode ver aqui que o nosso, nenhum das respostas foi a nossa esperada, que no caso a nossa resposta esperada era o 15. Agora aqui para baixo, eu já fui para o próximo passo. Eu peguei esse valor 3 e fiz as operações nele. Eu fui lá, apliquei a multiplicação, cheguei no valor 8, peguei o 3, realizei a subtração, cheguei no valor menos 2, realizei a multiplicação, cheguei no valor 15. Aqui no nosso algoritmo, quando a gente chegar nesse valor 15, a gente vai parar. E essa aqui é a nossa resposta esperada. E com isso, a gente já vai estar fazendo a nossa busca com o menor número de nós passados possíveis. E a gente vai estar sempre procurando para o lado. A gente nunca vai descer tudo para ver, a gente vai estar olhando do lado. E se não estiver do lado, aí sim a gente vai e desce um nível. Esse aqui foi um exemplo da gente querendo buscar o valor 15, começando no 2, com o vetor 1 e 5. Aqui na nossa solução no código, é uma BFS normal, só que aí aqui dentro a gente tem as nossas operações. Aqui no caso a gente tem a adição, subtração, multiplicação e a nossa divisão, que ela tem uma condiçãozinha a mais, que o número tem que ser múltiplo. E basicamente é isso. Aqui no nosso int main a gente está inicializando o dist com valores -1. Aqui a gente está fazendo um laço de repetição, lendo os valores e só. Aqui agora eu vou estar executando aqui para vocês verem. Vou estar pegando aqui os casos de teste. Valor 2. Vou pegar o último aqui.
valor zero. E no nosso valor que não vai ser possível, ele vai retornar para a gente o -1. Eu vou estar baixando esse código aqui novamente. Eu vou estar salvando ele na área de trabalho, dentro da pasta tech. Esse aqui é o problema H, se não me engano. Eu vou estar submetendo ele aqui para o júri avaliar. O juiz, desculpe. Teste 1, teste 2, teste 27, 31, 41. São muitos casos de teste, 166 casos de teste até agora. E esse problema aqui, o mais difícil dele é a interpretação do que a implementação. Aqui deu accept pra gente. Vocês viram que a implementação nada mais é do que uma BFS um pouquinho modificada, mas é bem tranquilo de fazer essa modificação. E aqui no placar a gente vê que ninguém tentou mexer com essa questão, tentaram fazer as outras questões. E essa aqui era bem tranquila, era só dar uma interpretada melhor que dava para fazer ela. Então foi isso, bora pro próximo exercício. Agora nós vamos fazer a questão I. Quantos primos? João Pinho é seu amigo e sabe que você é apaixonado por números primos e entende muitas propriedades sobre eles. Recentemente, ele te mandou um desafio por e-mail com N perguntas do tipo: quantos números primos existem no intervalo A, B, inclusive? Exemplo: seja A igual a 3 e B igual a 11, existem 4 números primos no intervalo 3, 11. São eles o próprio 3, 5, 7 e o próprio 11 também. João Pinho prometeu te presentear com um pacote de bolachinhas de goiaba caso você acerte todas as N perguntas. Com isso, sua tarefa neste exercício é simples: acertar todas as perguntas para ganhar o prêmio que você tanto gosta. Atenção! Lembre-se que os números primos são números naturais maiores que 1, que possuem apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo. Entrada. A primeira linha da entrada contém o valor inteiro N, indicando quantas perguntas João Pinto fez. Cada uma das próximas N linhas representa uma pergunta feita pelo seu amigo que contém os inteiros A e B. Aí a gente vê o máximo do valor que pode ser 10 elevado a 7. Nossa saída. Para cada pergunta feita por João Pinho, responda corretamente a quantidade de números primos existentes no intervalo AB, inclusive pode ser o A e o B, como mostrado no exemplo lá em cima. Então, aqui a gente tem 3 perguntas e ele quer saber quantos primos tem no intervalo 2 e 7, são 4, 3 e 11 são 4, 1 e 20 são 8. E nesse outro caso de teste, são 2 perguntas, do 32 ao 36 não tem números primos, e do 1000 a 1100 tem 16. Aqui tem uma nota falando que existem 16 números primos no intervalo 1000 a 1100, são eles: 1009, 1003, 1019, 1021, 1031, 1033, 1039, 1049, 1051, 1061, 1063, 1069, 1087, 1091, 1093 e 1097. Então tá. Como que nós podemos fazer esse código? Primeiro, a gente declara a biblioteca, né? Os namespace std. Lembra que eu falei sobre o valor do A e B? A gente pode fazer isso aqui. A gente pode declarar uma constante, que
que vai ser mais fácil na hora da gente fazer o código. Então, a gente coloca o max igual um E7 mais 7, que é o valor dado no nosso exercício. Então, tá. A gente vai declarar uma variável global, que é o nosso inteiro. Vou colocar ele como E' e de tamanho max, que foi o que a gente falou aqui em cima. Depois, vamos declarar uma função void primos. Vamos fazer um for int i igual a 2. Nosso i vai ser menor que o max. E mais. A gente vai colocar aqui primo na posição i igual a 1. Por que que a gente faz isso? A gente criou uma função, né, void primos, e aí com esse for e colocando o primo i igual a 1, a gente inicializa todos os índices de 2 até o max, né, como 1. Então, a gente assume que todos são primos a princípio. Agora, a gente faz um int max igual sqrt de max. Por que que a gente faz isso? Porque a gente calcula a raiz quadrada do max para otimizar, né, o crivo. E aí, depois que a gente faz isso, a gente faz um for int i igual a 2 e menor que o nosso novo max e mais. Dentro dele, a gente vai ter uma condição. A gente vai ter um if primo e igual a 1 e um for. Então, a gente vai declarar um j, pode ser qualquer nome para a sua variável, j igual i vezes i, j menor que nosso max antigo, né? J igual j mais i. Então, aqui a gente vai colocar, perdão, isso aqui é aqui. E se for isso, vai ser primo j igual a 0. O que que isso quer dizer? Primeiro, né, a gente fez aqui a raiz quadrada, né? Depois aqui a gente vai fazer um loop de i igual a 2 até o nosso sqrt, que é a nossa raiz quadrada, para marcar os múltiplos de i como não primos. Então, a gente faz essa condição do if. Se i for primo, né, vai marcar todos os múltiplos de i como não primos. Então, ele começa pelo i vezes i. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pro nosso int main.
que a gente não tinha mexido nele até agora. Então, a gente vai chamar, né, o primos e vamos fazer um for. Int i igual a 2 e menor que o nosso max, o nosso primeiro max, né, que não foi modificado, e mais, o que a gente coloca é primo e mais igual é primo e menos a gente coloca o nosso int n, a gente lê o nosso n, que vai ser o número de perguntas que ele fez, né? E, ó, veio aqui para baixo. Então, a gente vai ler o nosso n, né? Depois, o que a gente tem que lembrar? Do nosso a e do nosso b também. Então, a gente declara o nosso a e b. A gente pode usar aqui um while, para ficar mais fácil. N menos menos. Deixa eu baixar aqui. Aí, agora tá dando pra ver melhor. A gente vai ler dentro do nosso while o A e o nosso B. E aqui a gente faz o nosso print, como é primo, B menos é primo, A menos 1. A gente coloca o nosso endline. Faltou aqui. O que isso que a gente fez está querendo dizer? Aqui, como eu havia falado, a gente chamou a função, né, que a gente tinha criado lá em cima. Depois, esse nosso for, ele vai transformar o vetor é primo em um vetor de soma acumulada de primos, certo? Dentro dele. Cada posição do é primo i, assim, agora vai conter um número de primos de 1 até o i. Aqui, né, a gente, como eu havia falado, a gente declara o n, que vai ser o número de perguntas, e aqui é o nosso a e o b, que vai ser dito que é o nosso intervalo. Aí a gente declara o nosso while. Aqui, para cada consulta, ele vai ler o nosso a e o b, que é o nosso intervalo. Tipo, eu quero descobrir os números de 3, números primos de 3 até o 10, por exemplo. Então, ele vai consultar. E aí, eu vou fazer o print do nosso cout, que ele vai imprimir quantos primos existem, né, no intervalo, porque ele calcula isso subtraindo o número de primos até a menos 1, do número de primos até b. Então, vamos ver se nosso código está funcionando. Faltou um ponto. Vamos ver nosso caso de teste. 3, 2, 7. 3, 2, 7. 2, 7 deu 4. 2, 7 deu 4. 3, 11 deu 4. Também está correto. 1 e 20 tem que dar 8. 1 e 20 tem que dar 8. Então, o nosso primeiro caso de teste funcionou. Vamos para o próximo. 2, 32 e 36. 2, 32 e 36. 0. Tá funcionando. 1000 e 1100 agora.
1000 e 1100. 16. 16 está correto nos nossos casos de teste, então vamos baixar aqui e enviar no Codeforce para a gente ver se está correto. Vamos submeter e vamos ver. Rodando, teste 1, 2. Vamos esperar. O nosso código e foi aceito. E aí, pessoal, bora pra J, e que é a questão tigres e gansos, e que ela diz o seguinte, que a Cris acabou de montar um zoológico que tem, por enquanto, tigres e gansos. Então a Cris decidiu contratar um auxiliar para administrar o negócio dela, né? Então tinha uma questão aqui no processo seletivo. E fala, o zoológico tem apenas tigres e gansos, e se eu tenho uma quantidade A de animais e P de patas, informar a quantia de tigres e gansos existentes no zoológico. Então, sabendo que os tigres possuem 4 patas e os gansos 2, ela quer que você resolva essa questão. Então, a gente tem que fazer esse problema, né? Seguindo essa lógica que foi proposta. E eu também tenho aqui a definição que é garantir que todos os casos foram feitos sendo uma resposta inteira, né? Tipo, não vou ter meio tigre, né? Por assim dizer. Então é o seguinte. Então, aqui retirando aqui as coisas aqui nesse caledral. Cadê? Nossa, tem mais coisa aqui pra cima. Enfim, vamos aqui pra baixo. Então, beleza. Então é o seguinte. Então eu tenho uma entrada A e P, certo? Que é a minha quantia de animais e a quantia de patos que eu tenho. Então, assumindo que, né? Assumindo que aqui, que X seja a quantia de tigres e Y seja a quantia de gansos. Então, já que A é a quantia total, então eu tenho que X mais Y é igual a A, né? Certo? Porém, também, eu tenho aqui minha quantia de patas, certo? E sabendo que o tigre tem 4 patas e os gansos têm 2, né? Então eu tenho aqui, né? Que 4 vezes minha quantia de tigres mais 2 vezes a quantia de gansos é igual ao número de patas P, né? Então eu tenho isso. Então, a questão nada mais é uma resolução de sistema linear, né? Então, não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver aqui pelo método da adição, né? Então, vamos multiplicar isso aqui por menos 2. Então, multiplicando isso aqui por menos 2, então eu vou ter, né, menos 2x menos 2y igual a menos 2a, né? Multiplicando isso aqui por menos 2. Então, beleza. Então, recortando isso daqui, ó. Colocando aqui embaixo. Né, pra gente fazer a adição. Então, eu vou ter o seguinte. Isso aqui corta, né? Vou fazer mais bonitinho. Isso aqui corta. Então, vamos somar, né? Então, eu tenho aqui, né? Que menos 2x mais 4x sobra 2x. Que é igual, então, somando aqui esse outro lado. Eu vou ter, então, menos 2a mais p. E dividindo, assim, dividindo não, né? Passando 2 lá para o outro lado, então vou ter que o meu x é igual a menos 2a mais p. Isso tudo sobre 2.
E como eu tenho o meu x, né? Então, basta calcular o y aqui, né? Isolando o x. Então, eu vou ter que meu y é igual a menos x, já que eu vou ter o meu x calculado com a fórmula de cima, certo? Então, é isso. Então, temos que efetuar esses dois cálculos aqui e printar. Mas a gente tem que se atentar com uma coisa, né? Com os limites do problema, que é o seguinte. Eu tenho que os meus limites vão até 2 a 30, né? Das minhas entradas. Mas só que a gente tem que atentar que é o cálculo. Temos aqui 2 vezes 2 a 30, né? Que aí no caso a gente chega em 2 elevado a 31, né? No máximo aqui nessa soma, desse cálculo, né? Em um termo. Mas só que o meu int aguenta 2 elevado a 31 menos 1. Então, por 1, né? Por 1 de diferença, a gente não consegue resolver esse problema utilizando variáveis int, do tipo int. Então, vai ser mais um problema que a gente vai ter que utilizar long para guardar o resultado. Então, vamos lá fazer esse problema, né? Então, vou ter aqui, né? Essa minha fórmula. Então, vamos lá resolver. Então, na dúvida, eu vou declarar aqui tudo como long. Então, eu vou ter meu long A, P, X e Y, certo? Long, né? Long. Então, beleza. Então, eu resolvo receber aqui meu A e o meu P, certo? Então, baseado nos cálculos aqui, ó, o meu X. Meu X vai ser igual, né, a menos 2 vezes A mais P sobre 2. E o meu Y vai ser igual a menos X. E por fim eu printo meu X e meu Y, né? Perdão, Celt. Isso, em linhas separadas, né, nesse exercício. Line. Então, beleza. Então vamos lá. Então eu tenho ali como entrada 150 e 500. No caso, retornou meu 100 e meu 50. E temos aqui 50 e 140, que retornou meu 20 e meu 30 ali, certo? Então, vamos enviar, certo? Esse aqui é o meu problema J. E é isso. Vamos verificar se ela vai ser aceita. Ele está rodando ali os casos de teste. E passou. Então, essa era a forma de resolver o problema J. É um problema que a grande parte do pessoal resolveu, mas que tinha que tomar cuidado aqui, né, com o long. Beleza? Então vamos para a próxima questão. Olá pessoal, agora eu vou estar resolvendo aqui o exercício K da Olímpico Técnico. Basicamente, esse exercício ele vai te dar dois números binários em binário e ele está perguntando qual que é o maior. A gente tem algumas regrinhas aqui que são bem interessantes que eu vou estar lendo aqui na parte de baixo. Todos os dias ele escreve dois números no papel e tenta descobrir qual deles tem o maior valor quando convertido para decimal. Você pode ajudá-lo? Dada a representação binária de dois números, ST, informe qual deles é o maior quando convertido para decimal. A entrada contém duas linhas, a primeira representa o S e a segunda linha representa o T. Indica que o tamanho do S é garantido que o tamanho de T é exatamente igual. Essa informação aqui é muito importante para a gente. Guarde bem ela. E a saída deve conter um número binário que possui o maior valor decimal. É garantido. E todos os casos de testes foram feitos da forma que nunca der empate, sempre terá um número que é maior. Basicamente, você converter um número de binário para
para decimal. Você vai começar no 1, a gente tem meio que uma tabelinha. Vai ser 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Vai sempre dobrando. E se na posição tiver 1, a gente vai pegar o valor de cima dessa tabelinha. Se tiver 0, a gente soma 0. Então aqui, no caso desse número 100110011, aqui a gente tem o número 1, a gente soma 1. A gente tem o número 1, a gente soma 2. Aqui no 0, aqui a gente tem 0. Soma 0. Aqui a gente tem 1, soma 8. Tem 1, soma 16. Tem o 0, soma 0. Tem o 0, soma 0. Tem 1, 128. Basicamente, eu acho que é bem padrão assim as escolas ensinarem conversão de binário para decimal, decimal para binário. Até no código mesmo, acredito que todo mundo já deve ter feito. Aqui tem uma funçãozinha aqui que faz isso, que eu criei aqui para mostrar para vocês. Mas tem uma coisa que vocês têm que se atentar, que é o tamanho da entrada. E talvez vai chegar uma hora que vai dar problema nessa parte. Então, uma solução bem bobinha, assim, que eu acho que ninguém pensou, é o seguinte. Vocês não concordam que... Vamos pegar dois casos aqui da entrada. Olhando aqui, qual desses números é maior? Esse aqui tem um número 1 mais à esquerda, então ele é maior que esse número aqui. Segundo caso de teste, esse aqui é maior que esse. Esse aqui, o de baixo, é maior que esse. E por que que isso acontece? Porque é garantido que eles têm o mesmo tamanho. Então o que que a gente pode fazer? A gente não precisa converter. A gente pode simplesmente ler isso aqui como um inteiro e falar qual que é maior? Esse é maior ou o outro é maior? E só printar qual que é o maior. Acredito que muita gente não conseguiu passar esse exercício porque não teve essa lógica. Então aqui eu estou usando a funçãozinha max só para ler os valores. Então eu vou estar lendo aqui no caso de teste. Falou para a gente que o segundo é maior. O primeiro é maior. E agora o de baixo vai ser o maior. O de baixo é maior. Vamos estar mandando esse probleminha aqui. Ele é o KK. Vou estar escolhendo um arquivo. KK. Vamos estar submetendo ele. Passando em todos os casos de teste, ele vai dar o accept aqui pra gente. Realmente muitos casos de teste para esse exercício. O Igor está de parabéns. Mais de 160 casos de teste. E deu accept pra gente. O problema L já é um pouco complexo. Ele é o canos conectados e no enunciado a gente tem que o Léo Pin ganhou N canos e um sorteio do Sur Minas Caps Lock. O rapaz decidiu usar esses canos em sua fazenda na Grande Guaxupé para conectar a água que desce de um rio até o seu açude. Léo Pin percebeu que terá que unir todos os canos em um só, pois a distância do rio até o seu açude é bem grande. Ele vai levar os pedaços de canos até o Sr. Murilo, que é dono da maior invenção de colas de cano da história desse Brasil. É garantido que, colados com a supercola de Murilo, os canos nunca vão se desconectar. Incrível, né? O preço para conectar dois pedaços de cano com a supercola de Murilo é basicamente igual à soma de seus comprimentos. Podemos desconsiderar unidades de medidas para os canos nesse exercício. O Murilo costuma deixar seus clientes escolherem os pedaços de canos que serão colados para não interferir no valor total que será pago. Então, por exemplo, a gente tem que ele ganhou 5 pedaços de panos e com os seguintes comprimentos: 3, 5, 3, 9, 2, 10 e 4.
E ele vai conectar esses canos de uma seguinte forma. Ele conecta os canos 3 e 9, vai dar 12, que o custo para colar é a soma dos dois canos que ele está colando, então 3 mais 9, 12. E o resultado também é um cano de comprimento 12. Depois ele vai conectar esse cano que ele fez com o de 2, então 14, que também é o custo. O de 14 com 10, que é 24. E o 24 com 4, que é 28. E o nosso custo total para conectar todos esses canos foi 12, 14, 24, 28, 78. Mas isso daqui não é uma forma ótima de se conectar esses canos. Que a gente pode conectar primeiro os canos de comprimento 2 e 3. Então a gente vai ter 5. Então aqui a gente conectou esse com esse, vai ter 5. Depois a gente vai conectar o 4 e o 5, que vai ter um custo 9. Então custo 5, custo 9. Depois o 9 com 9, 18. E o 18 com 10, 28. Então nessa ordem a gente diminuiu o custo de 78 para 60. Então a nossa tarefa nesse exercício é dizer qual é a menor quantia possível a ser paga para conectar todos os N pedaços de canos. A entrada contém um inteiro N, que vai de 2 até 10 a quinta, indicando quantos pedaços eu vou ter. E cada um desses pedaços pode ter de 1 até 10 a quarta. E a nossa saída vai ser a menor quantia possível. Esse problema aqui, ele já nos dá como que é o passo a passo para a resposta, que é seguindo o que seria parecido com uma estratégia gulosa. Então, em vez da gente sair colando os canos sem ter uma estratégia, aqui ele já utiliza a estratégia que a gente vai utilizar na nossa resposta, que é sempre colar os dois menores canos que estão disponíveis. Então, por que que isso funciona? Nesse caso, o errado que ele deu, que tem como custo total 78, ele cola primeiro o 3 e o 9. Então, que já não são os menor número que a gente tem disponível. E ele vai, na segundo caso, ele vai colar o 12. Então, ele está já colando os maiores canos. Então, a cada passo, a soma desses canos fica se repetindo. Então, por exemplo, esse 9, o custo dele vai interferir nesse, que é 3 e 9. Como ele criou um cano grande logo de começo e continuou colando ele, o custo do 9 vai interferir nesse também, porque esse 12 veio do 9. O custo do 9 vai estar nesse também, porque o 14 tem o custo do 12, que tem o custo do 9. Então, se a gente cola primeiro os grandes, esses grandes vão ficar se repetindo várias vezes. Mas nesse caso aqui, a gente ele cola sempre os menores. Então, ele cola o 2 e o 3 com custo 5. Ele cola esse 5 com 4. O 5 já é um custo pequeno, com 4. Depois ele cola o 9 com 9, 18. E o 28, e o 10 com 18, que dá 28. Então, ele não fica... Esse 9 só é somado duas vezes na conta. E esse 10 só é somado uma vez na conta. Ele não fica se repetindo e repetindo a cada colagem porque a gente escolheu ele primeiro. A gente vai deixando os canos maiores por último para eles serem somados na cola, no custo para colagem, poucas vezes. E os que vão se repetir mais, que são aqueles do começo, que vão ser colados, que são colados no começo e vão ficar se repetindo, vão ser custos menores. Então, isso vai ser a nossa estratégia. A gente vai ler os canos, vai sempre colar os dois menores disponíveis para a gente, colocar esse cano que foi criado
disponível de novo. E quando a gente só tiver um cano total, a gente printa essa nossa soma. Então vamos para implementação. Eu vou pegar o código base do A de novo. Então a gente vai ter um N, que vai até 10 a quinta, se não me engano. Um N 10 a quinta, então ele pode ser um int. A gente vai ler esse N. Com isso, a gente vai ter N canos. Então eu vou colocar um while N menos menos. O que isso está fazendo? A cada vez que esse while rodar, ele vai tirar um do N. Quando ele chegar em zero, ele vai parar o meu laço. Então, eu vou rodar N vezes esse laço. Então, cada vez eu vou ler o meu cano. E como que a gente vai fazer essa nossa estratégia? Ele está sempre pegando os menores números. Isso significa que eu preciso ter algo que está sempre ordenado para eu pegar os menores números, juntar eles e com isso e colocar eles de volta nessa estrutura para eu conseguir ficar repetindo isso várias vezes. Isso é basicamente a descrição de uma priority queue. Para quem não está lembrado, a priority queue ela é uma fila de prioridade. Ela coloca na forma padrão dela sempre o maior número primeiro, depois o segundo maior, o terceiro maior, até o menor número. Só que tem como a gente alterar ela para colocar os menores números primeiro. Então ela vai sempre manter ordenado. E se não me engano, ela faz isso em n log n. Então a cada inserção vai demorar n log n, ou log n apenas. É só log n que ela demora, perdão. Então a cada inserção ela vai demorar aproximadamente log de n para funcionar. Então vamos criar essa priority queue aqui. Priority queue. Aqui a gente vai ter n canos e cada cano pode ter até 10 a quarta, o número deles. Isso eventualmente vai estourar o limite do int, porque são muitos números que vão ficar se somando e somando e somando. Então, por exemplo, se eu tiver, num caso extremo, 1000 canos, não, 10 a quinta canos, e cada um deles tiver 10 a quarta de comprimento, eu vou ficar somando esse 10 a quarta com mais 10 a quarta, muitas e muitas vezes, até chegar em um cano só. E isso vai estourar o limite do int, que é 10 a nona. Mas não vai estourar o limite do long long. Então, por isso, a nossa priority queue e tudo que a gente fizer no nosso código vai ter que ser em long long. Então, long long. Para a gente alterar o jeito que a priority queue funciona, a gente precisa utilizar a função greater. A priority queue ordena do maior para o menor, a gente quer que ela fique do menor para o maior. E para fazer isso, eu preciso definir o jeito que ela vai guardar esses valores, que é com vector de long long, e depois a gente coloca a nossa função greater. A cada cano que a gente lê, a gente vai adicionar ele na priority queue. Então aqui a gente já tem a nossa estrutura montada. E agora a gente vai simular esse jeito aqui que ele resolveu a questão. Ele tem o vetor inicial, ele pega os dois menores números desse vetor, então os dois números que estão na frente da nossa priority queue, vai somar eles e colocar essa soma na nossa fila de prioridade de novo. Daí depois, agora os menores são 4 e 5, ele vai somar eles, colocar eles na fila.
99, ele vai somar eles, colocar eles na fila. E fazer isso até a gente só ter um cano, que é o nosso objetivo inicial. Colar todos os canos e ter um cano. Então, a gente vai repetir um passo enquanto o tamanho da nossa fila for maior que 1. Qual vai ser esse passo? A gente vai precisar de uma variável para auxiliar a gente a resolver isso. E a nossa resposta, que antes de executar isso vai ser 0. A gente ainda não colou nenhum cano. Então, o nosso auxiliar vai ser igual o que tiver em cima da nossa fila de prioridade. Então, o menor cano de todos. A gente vai tirar esse cano da nossa fila e depois vai somar esse menor cano com o segundo menor cano, que é o que está em cima de novo. Eu errei aqui. É pop. Então, naquele exemplo, o nosso menor cano é 2. Então, o nosso aux está com 2. Ele vai tirar esse 2 da nossa fila de prioridade. Daí, o que tiver em cima dela agora é o 3. Então, ele vai somar esse 2 com o 3, que é 5. Ele vai tirar esse 3 da fila. Vai adicionar o meu 5 na fila, que é o que ele faz aqui. Ó, ele soma o 2 e 3, tirou o 2 e 3, que eles estavam originalmente, e coloca o 5 na minha fila. E a cada passo ele vai adicionar na nossa resposta também esse valor. Então aqui ele adiciona 5, aqui ele adiciona 9, aqui ele adiciona 18, aqui ele adiciona 28 e no fim a nossa resposta vai ser a soma disso tudo. Então isso aqui já está fazendo o que a gente quer. Eu vou printar essa nossa resposta e na teoria a gente já tem tudo pronto. Vamos compilar esse daqui, executar ele. Nosso primeiro caso de teste, a gente tem 5, 3, 9, 2, 10 e 4. E a resposta é 60, que é o caso que ele tinha dado como exemplo. 4, 3, 2, 4 vai ter 4, 3, 6 e 2. Resposta é 29, é isso mesmo. E 4, 1, 1, 2, 1. Que é 10. Vamos submeter isso daqui. Problema L. Eu não copiei o código. Vamos ver se vai passar. Tem bastante caso de teste. E passou. Então, essa foi a nossa solução. Utilizando algo que se parece com um algoritmo guloso. Você sempre vai pegando os menores disponíveis para não ficar repetindo aqueles canos longos nas somas. Então, é isso. Esse foi o Upsolving da prova de nível técnico da ULIP de 2025. Espero que todos tenham gostado, entendido. Qualquer dúvida, toda quinta-feira a gente está na sala 15 para atender vocês. Se vocês quiserem mandar as dúvidas no grupo de WhatsApp também, a gente sempre está lá para responder essas coisas. No grupo também tem a Aline, que é professora, para ajudar vocês. O Igor, que é o maratonista mais antigo que a gente tem. Inclusive, foi ele que escreveu a prova de nível técnico. Então, a gente tem bastante gente para auxiliar vocês em qualquer dúvida.